Qual o impacto do uso do celular no nosso cérebro e no nosso corpo? Quais as evidências científicas que a gente tem? O celular faz mal? A internet fez 50 anos, mas faz 25 anos que ela começou a entrar nas nossas casas e mais ou menos 10 anos que a gente carrega ela com a gente dentro dos nossos celulares, que é o famoso smartphone. Mas aqui eu uso a palavra apenas celular, que já indica ter a internet. Acho que uma das dúvidas que mais aflige a gente hoje em dia é se a gente realmente pode ficar viciado no celular ou não. E a conclusão é que sim, a dependência do celular, ela vai alterar o nosso comportamento e vai alterar a forma como o nosso cérebro funciona, muito parecido com os outros vícios. O que acontece? A gente sabe que sim, existe o perigo de desenvolver o vício pelo celular. E hoje isso já tem um nome oficial, que se chama nomofobia, que em inglês é no mobile phobia, o medo de ficar sem o celular. E pior, o medo de ficar sem o celular leva a um outro comportamento que se chama hikikomori, que é um termo em japonês que significa afastamento social severo. Tem um estudo muito recente que foi feito com 60 jovens de 18 a 30 anos, saudáveis, mas que todos se autodeclaravam dependentes do celular. O que esse estudo fez? Eles resolveram analisar o cérebro dessas pessoas em duas redes de conexão neural, que são justamente as redes que a gente vê que estão alteradas em pessoas que têm problema com vício. Mas veja, essas pessoas eram saudáveis e só se diziam dependentes de celular. E o que eles verificaram? Que nesses jovens, essas duas redes também estavam alteradas, indicando que sim, a gente pode ficar viciado em celular. Mas o que a gente não sabe é se o celular em si que causa essa alteração cerebral ou se a pessoa que já tem uma propensão ou uma alteração nessas redes que fica viciada no celular. A gente não sabe porque, como o celular é algo muito novo nas nossas vidas, a ciência não teve tempo suficiente para saber exatamente quais são as consequências ao longo do tempo. Aqui, na verdade, vale o alerta. Como nós não sabemos, nós precisamos ter cuidado. E toda pessoa que tem um histórico familiar de vício deveria ter mais cuidado. Mas quem não tem na família alguém que não seja viciado em alguma coisa ou que foi? E por que eu digo isso? Porque vale a pena a gente lembrar o que a televisão e as telas de computador trouxe para a nossa vida. Ela trouxe um aumento do sedentarismo, mas junto com isso, uma das melhores hipóteses que explica o aumento gigantesco de miopia entre nós é exatamente o tempo de exposição em televisão e telas em geral. E com o uso do celular, existe o perigo de aumentar mais ainda o número de míopes. Tem um estudo muito interessante que estudou a hipótese do dreno cerebral. O que esses pesquisadores resolveram fazer? Eles testaram algumas centenas de estudantes norte-americanos para verificar se a mera presença do celular poderia drenar a capacidade de raciocínio, que em ciência a gente chama capacidade cognitiva. E o que eles fizeram? Eles testaram esses estudantes em 3 condições. Uma, o celular na mesa, outra, o celular dentro da mochila e outra, o celular numa outra sala de aula. E o que eles verificaram? Que quanto mais perto o celular, maior esse dreno do raciocínio. E pior, quanto maior era a dependência do estudante, pior a capacidade de raciocínio. Um estudo que acabou de ser publicado com 265 chineses verificou que quanto maior a dependência do celular no primeiro ano de faculdade, maiores as chances de ter problemas com depressão e ansiedade no terceiro ano de faculdade. Em contrapartida, os alunos
que apresentaram esse quadro no primeiro ano e no segundo ano receberam auxílio para reduzir essa dependência, nesses casos, a chance de ter problemas com depressão e ansiedade foram bastante reduzidas. Um estudo japonês, com quase 500 estudantes também universitários, mostra que os jovens do sexo masculino preferem ficar jogando online e os do sexo feminino preferem ficar nas redes sociais. O que ajuda a entender por que as meninas e mulheres que ficam mais tempo na rede social têm mais chances de ter problemas com depressão e ansiedade. São centenas de estudos científicos avaliando o uso do celular com a depressão e a ansiedade. Mas quando a gente pega todos juntos para serem analisados, que é o que a gente chama de meta-análise, a gente chega na seguinte conclusão: 1 a cada 4 crianças e 1 a cada 4 jovens vão ter problemas com o celular. E esses problemas não são somente com depressão ou com ansiedade, mas também aumento de estresse e piora na qualidade do sono. E falando em sono, quanto mais se usa o celular à noite, maiores as chances de piorar o sono, porque ele desregula a produção de hormônio do sono. E hoje em dia tem muito jovem que utiliza aplicativos com filtros para filtrar a luz e não atrapalhar essa produção de hormônio do sono. Só que o que a gente sabe é que esses filtros não funcionam tão bem quanto parece. Uma outra pergunta que em geral as pessoas têm dúvida é se o uso do celular pode causar tumor no cérebro. E a resposta é: parece que não. Por quê? 2 estudos de larga escala, um na Dinamarca e outro nos Estados Unidos, verificaram que o número de tumores no cérebro ao longo dos anos continua estável. E se o celular causasse realmente esses tumores, esses números deveriam ter aumentado. Mas pode causar dor de cabeça? A resposta é sim, mas não para todo mundo. As chances de dor de cabeça aumentam para quem fala muito no celular e para quem tem uma má postura utilizando o celular. Então aí gera uma outra pergunta: pode causar dores musculares? A postura é fundamental para evitar dor de cabeça e para evitar dores musculares, e principalmente na região do pescoço e das costas. Então, qual é a postura? Todos os estudos indicam que a postura ideal para se utilizar o celular, ela gira em torno de 0 a 15 graus. 15 graus é muito pouco. E a maior parte das pessoas inclinam muito mais que 15 graus. Além disso, utilizar o celular em pé tem menos chances de desenvolver dores musculares do que utilizar sentado, que em geral em sentado as pessoas têm uma postura um pouco pior. E mais, essas dores musculares, quando instaladas, elas podem se desenvolver para um quadro que se chama transtorno músculo-esquelético, que é muito mais difícil de tratar. Mas, de novo, como o uso do celular é algo muito novo nas nossas vidas, nós não temos como falar sobre o uso crônico e as consequências daqui a décadas. Porque, afinal de contas, há quantos anos a gente usa o celular? Mas vale o bom senso. A gente tem que lembrar, e principalmente para as crianças, que o corpo em movimento é saudável. Então, o uso do celular não pode substituir a atividade em movimento. E a pergunta que mais aflige as pessoas ultimamente é se o celular impacta na qualidade dos nossos relacionamentos, namoro, amizade, pais e filhos. E parece uma pergunta muito óbvia, porque a gente sente que atrapalha. Mas mesmo assim, nós temos evidências científicas para estudar essa questão. Eles monitoraram 174 millennials 5 vezes por dia durante uma semana inteira. O que eles verificaram? Que quando a pessoa se divide entre a presença de alguém e o celular, ela se sentia mais desconectada do que quando estava apenas com a pessoa. O título desse estudo é muito interessante, porque em inglês ele fala "put the phone down", o que é a mesma coisa da gente dizer que não leve o celular para a mesa. Esse estudo, junto com o estudo que eu mencionei antes, que quanto mais perto, pior,
nos indica que quando você vai encontrar com uma pessoa, o ideal é que você não tenha o celular por perto. Numa mesa de refeições, não tenha o celular na mesa, porque em geral as pessoas pegam no celular sem perceber. Não há dúvidas de que o celular traz benefícios gigantescos. E a gente pode dizer, e a gente já percebe isso, que o celular traz uma revolução para as nossas vidas e uma melhora que pode ser comparada com a invenção da escrita, onde, tanto na escrita quanto no celular, nós temos uma forma ativa de interação, diferente da televisão e do rádio, que era uma forma passiva. Com o celular, nós podemos estar perto de quem está extremamente longe. Com o celular, nós criamos várias formas de inteligência coletiva. Mas esses estudos todos nos dizem que nós precisamos utilizar o celular em nosso benefício e não sermos dominados por ele. E vale continuar atento ao que os estudos científicos vão nos dizer, porque nós já somos seres digitais. E o que a gente precisa é ter certeza de que somos digitais conscientes. Estamos de volta com Conexão Educativa e hoje estamos recebendo aqui o Edu Borges falando sobre o uso excessivo de telas. Edu, fala para nós sobre os benefícios que as crianças podem ter na primeira infância longe das telas. Olha, os benefícios são inúmeros. Desenvolvimento da fala. O desenvolvimento, se é um papai e uma mamãe atento, o desenvolvimento da própria personalidade. Quando uma criança ela está vivendo a realidade ali no seu lar, no seu dia a dia, a criança ela vai aprender a questão da atenção contínua. Então, são vários benefícios. Uma criança que está o tempo inteiro nas telas, ela não está fazendo exercício, ela não está brincando, não está pulando, ela não está prejudicando o sono. Quantas crianças, nós nem falamos disso, mas quantas crianças perdem o sono? Quantas crianças que eu vejo na vida prática, abençoada, que vai dormir, sabe que hora? Meia-noite, 1h, e a gente sabe que o sono é extremamente importante para uma criança desenvolver, para uma criança ali, ela penetrar, né, para penetrar tudo ali que ela aprendeu durante o dia. Então, se ela está ali em contato com as telas o tempo inteiro, meu Deus, isso é terrível. Então, os benefícios são inúmeros. Nós poderíamos ficar aqui esse programa inteiro falando só dos benefícios que uma criança pode ter. E aí, eu inclusive agora vou chamar aqui o Luiz Eduardo. Olha só, na verdade a apresentadora que já me autorizou aqui, viu, a chamar o Luiz Eduardo. Seja bem-vindo, Luiz. E aí, Dudu? Dudu, eu vou segurar isso aqui e vou te entrevistar. Ou você quer entrevistar ele, pessoal? Posso entrevistar ele? Pode entrevistá-lo. Dudu, tem muita gente que me pergunta por que você não tem telas. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, para os telespectadores, das virtudes que você aprende em casa, no lar. Da ordem. O que é a virtude da ordem, meu filho? Deixar organizada as coisas. Ah, que legal. E qual é outra virtude que você julga importante? Qual que é o seu temperamento, filho? Sanguíneo. Sanguíneo. Qual que é a virtude que uma criança com temperamento sanguíneo precisa ter? Temperança. Temperança. Por que, filho, temperança? Porque a gente é muito acelerado. Tem que ir mais devagarzinho um pouquinho, né? Somos muito acelerados, meu filho? Então, quando nós estamos nos eventos presenciais, ele ministra, fala um pouquinho sobre virtudes, virtude da fortaleza. Por que você precisa ter a virtude da fortaleza, filho? Pra ser forte. Lá na escolinha, né, quando acontece alguma coisinha. Então, abençoada, o Luiz Eduardo é a praticidade mesmo da vida. Imagina só, eu sou um cristão e lá na palavra de Deus diz que nós temos que cuidar primeiro da nossa casa, porque senão nós somos tidos como infiéis. Imagina só, se eu venho aqui me propor a cuidar das famílias, cuidar dos pais para cuidarem dos filhos, e eu não estou cuidando do meu lar, dos meus filhos, da minha esposa. Então, o reflexo, né? Eles estão sendo o reflexo, né? E aí, com que autoridade você vai falar, sendo que não está tendo o exemplo, né? Exatamente isso. Verdade. Então, muito obrigado, tá, meu filho? Agora, no próximo mês, você vai estar onde, filho? Lá no Rio Grande do Sul. Falando sobre o quê, filho? Olha! Temperamentos e virtudes. E virtudes. Parabéns. Bate aí, filhão.
Obrigado pela sua presença aqui. Papai é muito orgulhoso, né? Tem muito orgulho de você, tá bom? Nós que agradecemos. Abençoe. Foi muito importante a sua contribuição aqui no nosso programa. E sabe o que ele faz? Quando ele escuta que alguém está me convidando para algum programa, ele fala, papai, quero ir. Só que lá no Rio Grande do Sul convidaram ele, viu? E ele, na verdade, ele vai ser o centro das atenções lá. Dá um Vai beijo no ser pai. um grande homem, né? Dá lá um beijo na Titi. Vem cá. Prazer te receber. E vamos lá no nosso, continuando o nosso bate-papo, né? Na sua opinião, de que forma o uso de dispositivos digitais mudou a maneira com que as crianças têm interagido com a leitura e com a escrita, né? Voltando nessa pegada do desenvolvimento da aprendizagem ali. O que você vem nos falar sobre isso? Biana, é uma outra pergunta também muito pertinente, porque hoje nós falamos já de atenção. Novamente Exatamente. A gente volta lá em atenção contínua e atenção alternada. Imagina só, tem crianças que levam celulares para a escola. E hoje existe uma guerra dentro das escolas. Sabe por quê? Porque jovens que perdem totalmente a atenção ali na aula, naquele momento presente, porque estão hiperconectados, estão o tempo inteiro recebendo informações do lado de fora para dentro. Imagina só. Então, se você me perguntar, Edu, você é a favor dos livros ou do tablet, uma tela? Eu sou a moda antiga. Lá em casa, na minha casa, os meus filhos... Mas, te cortando aqui Sim. rapidinho, eu vi recentemente pesquisas das escolas que cortaram o uso das telas, né? E o reflexo disso na aprendizagem. Os próprios alunos trouxeram que isso melhorou, né? Que eles conseguiram ter melhor aproveitamento das aulas, né? Então, realmente a gente está precisando mesmo dessa mudança, mais dos pais, porque os alunos, as crianças conseguem ficar sem, né? Então a gente precisa ter esse alerta, né? Porque não tem necessidade do uso das telas, né? Verdade. Liana, e você tocou num ponto aqui que eu trato no capítulo 11 do meu livro Infância no Mundo Virtual, que é a tecnologia e o uso das telas, tecnologia e escolas no Vale do Silício. No mínimo, nós temos que ter um pouquinho mais de atenção. Imagina só, se aqueles que pensaram a tecnologia levam os seus filhos para escolas onde a tecnologia não é bem-vinda, por que nós, aqui, que somos consumidores da tecnologia que eles inventaram, nós vamos entregar uma tela para uma criança dessa? Que está a informação, né? Exatamente, é um crime, isso é criminoso, é um ato criminoso de um pai e de uma mãe. E se você não sabia, papai e mamãe, agora você já sabe. Agora você já não pode se excusar da sua responsabilidade, porque agora você já sabe que sabe. Outrora não. Então a sua responsabilidade começa a partir de agora. E esse processo, né? Quais que são os aspectos negativos que você pode levantar aí para nós desse uso das telas no processo de alfabetização? Porque a gente tem visto cada vez mais crianças, bebês, né, usando telas, bebês com meses. E a gente sabe que existe um processo de desenvolvimento, né, cognitivo nesses primeiros anos de vida. E como que você vê isso, né, refletindo no processo de alfabetização? Meu Deus. Recentemente eu venho de uma palestra, de um curso lá em São Paulo, em Alphaville. Eu entrei no avião, uma criança de 2 anos, e o pai e a mãe seguravam uma tela para essa criança. E eu sentei do lado. Agora imagina só, eu venho de uma palestra falando sobre esse tema. Eu olhei para aquilo e eu falei, meu Deus, que mundo que estamos vivendo. Você falou a questão da alfabetização. Eu já falei para vocês aqui a questão do desenvolvimento da linguagem, que é a terceira camada da personalidade. Infelizmente, os pais não estão atentos, mas os pais que estão fazendo isso estão cada vez mais retardando a possibilidade das crianças se desenvolver enquanto pessoas, se desenvolver a linguagem, o próprio comportamento, porque quando a criança está no mundo da realidade,
ele está querendo alguma coisa. Por exemplo, papai, eu quero isso aqui, eu quero aquilo, e os pais precisam aprender. Ensinar os filhos a escutar os nãos. E quando as crianças estão o tempo inteiro sendo estimuladas, muitas vezes essas crianças têm tudo. O meu filho me trouxe um dado muito interessante da escola dele, que tem crianças lá que tem um cartão de crédito. Do pai, vai lá e passa, essas crianças não sabem o valor das coisas. Exato. Então a alfabetização é importante sim, mas a parte mais importante é aprender sobre virtudes, valores, é o ser. O meu filho sabe disso. O ser vem primeiro do fazer e do ter. Ser o quê? Ser uma criança virtuosa, futuramente uma criança virtuosa, uma criança com valores, uma criança com princípios. E se ele não tem isso internalizado dentro dele, olha, infelizmente, lá na frente vai ser uma criança, um jovem ou um adulto que vai estar fazendo terapia com você. Exatamente, verdade. E como que a gente pode estar orientando os pais, né, a monitorar de maneira mais rigorosa essas crianças, principalmente nessa fase, né? Como que eles podem estar fazendo ali no dia a dia, tendo atenção. Eu gosto muito de trabalhar, quando eu falo, na rotina, né? Eu acho que a rotina é a maneira mais fácil da gente tirar as telas. Porque quando você tem a rotina, você vai conseguindo. E você? O que você orienta? De que maneira que os pais, né, podem estar fazendo essa retirada das telas, né, nesse processo? E por que tirar essas telas, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas falam, por que eu preciso tirar, né? Se bem que a gente já falou muito desse porquê aqui, né? A organização lá, a Organização Mundial da Saúde e também a Comissão de Médicos, eu esqueci o nome aqui agora da sigla que eles utilizam, eles falam o seguinte, até 2 anos, 1 horinha de tela, até 6 anos, olha, eu sou um pouquinho mais radical. O meu filho tem 8, eu não sei ainda quando o meu filho terá telas. Para aquele papai e aquela mamãe que tem filhos que já foram inseridos e consegue perceber aí a grande diferença que tem uma criança que não usa telas, de uma criança que utiliza as telas, opa, eu preciso fazer alguma coisa, ele pode ir tirando aos poucos. Quando você tira isso do dia para a noite, meu Deus, isso é terrível. A criança vai ser vai ter uma abstinência enorme. Então, aos poucos, inserindo a criança no mundo da realidade. Você precisa ter tempo com o teu filho. Você precisa sair. Se você tem uma criança, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Lá em casa tem o tal do hashtag. Hashtag papai, mamãe também pode. Hashtag papai e Dudu, última vez nós fomos pescar, só nós 2. Então você ter essas atividades com o teu filho. Exato. Televisão pode, olha, o meu filho assiste desenhos, o meu filho não é, Edu, você é muito radical, assiste desenho lá na TV. Sabe, lembra quando nós assistíamos o Pica-Pau? Né? Às 16 horas da tarde? Que precisávamos o quê? Esperar às 16 horas para passar. Não tinha como, vou mudar aqui de canal. Na tela não, ele tá o tempo inteiro assim. A quantidade de informações é tão grande, que ele não consegue ter uma atenção em um só desenho. Então, e por que tirar? Ora, eu acho que essa entrevista, do começo ao fim, você pode assistir e reassistir, que você vai ver os porquês. Os porquês, os muitos e vários porquês. Você pode ler esses livros. O meu livro, Infância no Mundo Virtual, é só entrar em contato conosco lá no nosso Instagram. Mas os benefícios são muito maiores. São muito maiores. Para aquelas crianças que têm acesso, ora, você tem que limitar o acesso desse filho seu, porque senão você vai colher esses malefícios lá na frente. E isso eu posso te garantir. E aí, falando desse futuro, né? Qual que é a sua visão sobre esse futuro da alfabetização em um mundo cada vez mais digital? Apesar de que nós estamos vendo aí várias mudanças dessa visão, né? Escolas se readaptando, né? Mas ainda eu vejo que é um movimento pequeno, né? O que você vê ali na frente, ali no futuro, as crianças que estão cada vez com mais dificuldades de serem alfabetizadas, né? O que você fala um pouquinho pra gente sobre isso? Biana, eu acho que as escolas, de um modo geral, as pessoas elas estão começando a acordar. É verdade. Porque quando você chega nas escolas, os diretores já estão preocupados. Já tem algumas escolas que eu atendo aqui no estado de Goiás,
escolas fora também do estado, de professores, educadores, diretores preocupados com a atual crise da educação. Com relação quando a gente fala de tecnologia. Então, assim, eu acho que se os pais... imagina só, se agora os diretores, as escolas, os professores estão começando a ter essa percepção maior, porque estão em contato ali com aquela criança, um sistema de aprendizado. E agora, se tiver uma junção dos papais, não vai ser maravilhoso? Vai. Os papais se conscientizando e fazendo o papel deles em casa. Eu tenho uma academia, segunda-feira agora inicia um processo, academia Karatê com Virtudes. Sabe o que eu falo para os pais na primeira reunião? Olha, nós vamos ensinar virtudes aqui pro teu filho, tá? Virtude da coragem, virtude da fortaleza, virtude da ordem, virtude da obediência. Agora, você precisa fazer o seu papel em casa, porque aqui nós vamos fazer o nosso papel. E muitas vezes a escola está tentando fazer isso. Eu sei que muitos professores, muitos educadores estão tentando. Exatamente. Mas infelizmente em casa, os pais muitos pais, não vou generalizar, estão deixando a desejar. Infelizmente. Então, muito obrigada, Edu, por você ter vindo falar sobre esse tema muito importante, que é atualíssimo, que a gente precisa, sim, estar debatendo, discutindo e alertando, né? Cada vez mais os pais sobre as consequências desse uso excessivo das telas. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou queira continuar falando sobre esse assunto com você, como que eles podem te encontrar? Deixe suas redes sociais. Primeiro quero te parabenizar por esse projeto maravilhoso. Eu espero que nós consigamos aí formar uma geração de papais e mamães interessados na educação dos filhos. E imagina só, precisamos. Você começa esse projeto aqui, de repente tem um pai, 2 pais, uma dezena de papais e mamães aí preocupados aí com a educação dos filhos. Isso é maravilhoso. E para você que quer continuar esse bate-papo aí, que tem alguma dúvida, que quer adquirir também o nosso livro, só entrar em contato conosco lá nas nossas redes sociais, Edu Borges 31, tá bom? Se você precisa também do nosso trabalho aí na sua escola, na sua cidade, é só entrar em contato conosco que nós iremos com o maior prazer. Muito obrigado, viu? Parabéns! Obrigada a você. É um fato que a tecnologia faz parte hoje da rotina das crianças, seja ela como meio de distração ou como meio de estudos, como visto nos últimos anos por conta de uma pandemia que nos cercou. O lugar que a tecnologia tomou nas famílias é gigantesco, sendo em muitas casas a gestora de como as coisas vão funcionar. Essa importância toda não escapa às crianças, infelizmente. Podemos ver o quão precocemente as crianças estão sendo apresentadas às telas e o quanto essa quantidade de tempo é cada vez maior, sendo demasiadamente comum crianças menores de 2 anos passarem mais de 2 horas por dia se revezando entre televisão, celulares e tablets. E para piorar essa situação, em maioria esmagadora, esses aparelhos são apresentados pelos próprios pais como estratégia de distração dos pequenos. Com isso, o aumento de crianças que apresentam dificuldades nos relacionamentos interpessoais por conta do uso excessivo de telas aumentaram significativamente, como o crescente número de dificuldades motoras e obesidades ligadas à tecnologia e diminuição do brincar por parte das crianças. Fica claro que, apesar de alguns benefícios que o uso de telas possa trazer às crianças, o seu prejuízo quanto ao uso de maneiras desenfreada e sem supervisão é muito maior e mais significativo no desenvolvimento cognitivo infantil. O que se tem visto são crianças que não brincam mais, que não usam a imaginação, que não correm mais, não praticam atividades físicas, que apresentam dificuldade na leitura, pois o automático dos celulares não exigem mais delas esse desafio. Apresentam dificuldade na coordenação motora e, por consequência, na escrita, já que teclam muito mais que escrevem. E o mais perigoso, visto com bastante frequência, é a dependência virtual que as crianças vêm sofrendo por conta do uso excessivo de tecnologias. Essas crianças não conseguem lidar
com o não uso desses aparelhos e apresentam comportamentos de irritabilidade, agressividade, o que tem efeitos significativos no cérebro. Perante todo o exposto, fica extremamente claro a necessidade de dosagem do uso de telas por crianças, além de evitar-se ao máximo a apresentação precoce das mesmas para as crianças. Os adultos responsáveis não devem terceirizar a diversão e o entretenimento das crianças às telas, pois isso vem tendo impactos negativos ao desenvolvimento cognitivo, social e físico dos menores. Por fim, faz-se necessário que esse tema seja cada dia mais estudado e explorado pelas várias áreas do conhecimento humano, pois a influência de nova tecnologia e seus efeitos atingem as crianças nas mais variadas áreas de seu desenvolvimento e podem acarretar ainda mais danos do que já é de conhecimento da ciência. Pensem nisso. E o nosso programa vai ficando por aqui. Semana que vem voltamos para mais um programa. Espero por vocês. Uma boa noite e até lá!